Gênesis 32, de 22 a 31, diz o seguinte: Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, as suas 2 servas e os seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo que este não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama? E ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou-lhe. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Nós te agradecemos por esse momento especial, por estarmos na Tua casa, Pai, por podermos ter um lugar como esse para estarmos na semana, Pai, para sermos ministrados através do louvor, através da palavra. Usa a minha vida, Pai. Eu quero ser instrumento Teu, boca Sua, Pai, nesse momento. E que o Senhor nos ensine, Pai. Que o Senhor, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, que nós não saiamos do mesmo jeito que nós entramos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queria explicar um pouquinho rapidamente sobre quem era Jacó. Jacó, na verdade, eram 2 irmãos, Jacó e Esaú, e filhos de Isaac, e eles estavam, quando eles nasceram, né, a Bíblia fala que a parteira, ela primeiro nasce Esaú e depois Jacó, e esses dois irmãos, eles meio que tinham uma divisão entre os pais, de quem gostava mais de quem. Jacó era mais preferido da sua mãe, né, e Rebeca, e Esaú era o preferido do pai, né, de Isaac. Esaú era um caçador, Esaú era uma pessoa que ficava no campo, e Jacó, ele era a pessoa ali que ficava mais em casa, ficava mais ali com a mãe, enfim. E em um determinado momento existia ali uma tradição, na verdade, algo muito importante, que era a bênção do pai para os filhos. E Isaac, ele já estava ali perto de morrer, e ele chega para Esaú, o irmão, né? Um irmão mais velho, e ele fala assim: Esaú, vá e traga uma caça para mim, prepare uma refeição para mim, para que eu possa comer, e assim eu possa morrer em paz, e eu vou te abençoar. E Esaú, ele foi em busca dessa caça. Só que a esposa de Isaac estava ouvindo ali, né, atrás da porta, e e o desejo dela era que Jacó fosse abençoado. Então ela pega Jacó e fala assim: Jacó, vai lá e você vai agora, porque Esaú era um cara muito peludo, né? Ele tinha o odor do campo, enfim, de caçador. Então, eu vou matar um cordeiro e eu vou preparar esse alimento, e você vai entregar para o seu pai, né? Seu pai já está meio cego, então ele nem vai perceber, nem vai fazer distinção de quem era quem, né? E aí Jacó fala assim: mas mãe, como assim? Ele vai sentir o cheiro, ele vai sentir, o meu irmão é mais peludo do que eu. E aí a Rebeca, ela chega e fala assim: não, pode deixar que eu cuido disso. Ela pegou ali pele de animais, né, dos animais, e aí colocou em Jacó, e Jacó então ele pega essa comida e ele entrega para o pai, chega até Isaac e fala assim: olha aqui, pai, a comida. E
Isaac, ele acha até estranho, nossa, Esaú, você já conseguiu caçar tão rápido. Ele falou assim, Deus colocou isso à minha frente, Deus me abençoou com isso, né? E está aqui. Só que Isaac ali, ele fica meio desconfiado, ele cheira Jacó, ele sente, ele fala assim, o cheiro é de Esaú, né? E fala assim, então, vem cá, Esaú, eu vou te abençoar. Mas, na verdade, estava abençoando Jacó, e aí ele abençoa Jacó, e depois de um tempo chega Esaú, depois que veio com a caça, prepara ali aquela comida e entrega para o pai, Isaac fica, a Bíblia fala que ele começa a tremer, porque ele fala assim, como assim, já me entregaram? Você já me entregou a comida e eu comi já. Fala assim, não pai, como assim, eu estava buscando. Então, chega-se à conclusão que Isaac tinha dado a bênção ao filho errado. Tinha dado a Jacó. E aí, o que acontece? Esaú planeja então que, depois da morte do pai, ele mataria o irmão, para se vingar. Né? Ele tinha acabado de perder a bênção dele, e pior ainda, Isaac ainda, ele só tinha uma bênção para dar. Então, logo depois da bênção, o que você tem? Uma maldição. Né? Então, ele traz meio que uma bênção / maldição para Esaú, ele traz algumas palavras para Esaú que ele levaria aquilo lá para a vida dele. A esposa de Isaac, a mãe de Jacó, Esaú, então o que faz? Resolve mandar Jacó para a casa de seu irmão, para a casa de Labão, né? Vai para lá até que as coisas esfriem aqui. Então Jacó vai para lá e ele começa ali trabalhar para o irmão, para o seu tio, né, para Labão. E a Bíblia fala que Labão também enganou Jacó, né? Jacó, ele trabalhou durante 7 anos por uma esposa que seria Raquel, por quem ele se apaixonou, mas no dia que, depois que ele tinha trabalhado 7 anos, Labão, muito esperto, vai e entrega outra filha, Lia, para ele. E aí Jacó fica bravo e fala, não, mas é a tradição, então trabalha mais 7 anos para mim, e aí eu vou te dar Raquel. Né? O castigo vem a cavalo para a vida de Jacó. Né? Do mesmo jeito que ele enganou, agora ele estava sendo enganado. E quando a gente chega nesse texto aqui, a gente chega logo depois que Jacó, ele decide sair da casa de Labão escondido. Então ele sai da casa de Labão com as suas 2 mulheres, seus filhos, e ele vai em direção, ele está retornando para a casa dele. E aí nós temos essa história, nós temos aqui em Gênesis 32, que fala sobre isso, que Jacó, ele está num momento aqui crucial, onde ele entende que é o momento. Por que ele entende? Por que ele está aqui? Por que ele fala sobre isso? Porque ele sabe que ele vai ter que ter uma conversa com Esaú, o seu irmão que ele não via há anos. Será que meu irmão ainda está bravo comigo? Será que meu irmão ainda quer me matar? Ou, enfim, na cabeça de Jacó estava essa dúvida. E aí, quando ele volta, a Bíblia fala que até um pouquinho antes, fala o seguinte, em Gênesis 32, mesmo capítulo, de 3 a 12, fala o seguinte, então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. Aqui, Jacó já está tentando arquitetar um tratado de paz com o irmão, porque ele sabia que ele corria risco de morte ali. Porque ele imaginava que o irmão ainda queria matá-lo, como havia prometido anos antes. E capítulo 4, ele lhes deu esta ordem, assim vocês falarão a meu senhor Esaú. O meu senhor Jacó manda dizer isto, como estrangeiro morei com Labão, e cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado a meu senhor para encontrar favor na sua presença. Aqui Jacó já está tentando comprar o irmão. Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos até seu irmão Esaú, e ele também está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Eu, na situação de Jacó, que eu pensaria, a casa caiu para mim. O meu irmão está bravo comigo,
o meu irmão está vindo ao meu encontro com 400 homens. Então Jacó teve medo e ficou angustiado, não é por menos. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou Esaú, se Esaú vier e atacar um grupo, o outro escapará. Ele continua tentando arrumar um jeito. E Jacó orou. Jacó orou. Talvez quando não tinha mais uma solução, Jacó orou. Não muito diferente da nossa vida em tantas situações. Jacó orou, Deus, meu pai, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o teu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 grupos. Livrai-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos. Pois tu dissestes, guarde isso, certamente serei bondoso com você. Aqui ele está falando assim, ele está tentando lembrar Deus do que Deus havia prometido, como se Deus fosse uma pessoa que tivesse memória fraca. Pois tu disseste, tu Deus, disseste, certamente serei bondoso com você e lhe daria uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Ou seja, o Senhor prometeu para mim, e agora então o Senhor vai ter que me proteger, porque se eu morrer, não vai ter essa descendência. É mais ou menos isso que Jacó estava dizendo. E aí entramos nessa primeira parte que eu li, quando Jacó ele levantou, tomou suas mulheres, suas servas, e os levou adiante ao vale de Jaboque, Val de Jaboque, e ali ele fica sozinho e um homem aparece durante a noite. Explicada esse contexto, Jacó agora ele se depara diante de uma conversa difícil que ele precisa ter. E essa conversa, ela tem algumas camadas, porque essa conversa não é com o irmão dele, essa conversa é com Deus. E esse homem era um anjo enviado por Deus para ali começar a lutar com Jacó. Então, alguns pontos importantes que precisamos ter, que precisamos entender, para que possamos entender que essa conversa difícil com Deus, muitas vezes em nossa vida, ela precisa acontecer. Quem aqui já tentou fugir de uma conversa difícil que você precisava ter com alguém? Eu sou campeão em fugir de conversas difíceis. E aí parece que você vai ficando mais velho, você vai ficando mais tipo assim, deixa para lá, deixa as coisas acontecerem, está tudo certo, o tempo vai resolver essa situação. E, na verdade, muitas vezes, com pessoas, isso pode até acontecer. Mas, quando a gente tem que ter uma conversa e um posicionamento, e quando Deus nos chama para essa conversa, não tem como a gente fugir. Não tem como a gente ter preguiça, não tem como a gente falar assim, deixa para lá. Não tem como. E aqui Jacó estava se vendo numa situação onde não havia mais para onde ele correr, a não ser ter uma conversa e resolver a situação e se abrir para Deus. A vida de Jacó, ela estava cercada de manipulações, de enganação. A vida de Jacó, ela sempre tinha um jeitinho para as coisas, né? Jacó, ele deu um jeitinho para conseguir a bênção com a ajuda da mãe, para conseguir a bênção que era do filho mais velho. Jacó deu um jeitinho também, até com o próprio tio dele. Ele engana o tio dele algumas vezes, né? Então, Jacó agora ele está tentando arrumar um jeitinho com o próprio Deus. Então, Jacó, ele era uma pessoa que gostava das maracutaias. Esse era Jacó. E Jacó se viu nesse momento, onde ele não tinha mais o que fazer. Então, ele já sabia que o irmão dele estava vindo, ele estava desesperado com isso. Então, ele vai e ele toma essa atitude,
Ele leva as duas mulheres, os filhos, para um outro lado do rio e ele decide ficar sozinho. O tempo está passando e Jacó não vê mais para onde ele correr. E muitas vezes na nossa vida acontece exatamente isso. Às vezes conversas difíceis são exatamente dessa forma. Quando muitas vezes a gente está fugindo de uma conversa com alguém, e aquela pessoa chega para você e fala assim, nós precisamos conversar. Ali você já viu um ultimato que talvez você não consegue correr daquilo. Então você vai precisar ter essa conversa com essa pessoa. Agora, é interessante pensar que nós, muitas vezes, somos tão autossuficientes que nós tentamos todas as instâncias, todos os jeitos, até chegar no momento que a gente não tem mais o que fazer a não ser, agora eu vou ter que conversar com Deus. Agora eu vou ter que falar. Agora eu vou ter que resolver isso. Talvez você veio aqui nessa noite e você veio convidado por alguém, veio para um culto, veio para uma igreja, legal a igreja, você precisa ir lá comigo. E aí você veio, talvez, tomado de tantas coisas dentro de você, tantas coisas que você precisa resolver, mas você tem deixado isso para trás, você tem colocado isso debaixo do tapete, você tem feito com que aquilo ali, ela desapareça da tua cabeça, as coisas que você precisa resolver. E, na verdade, quando a gente se encontra numa situação como essa, a melhor coisa que a gente tem que fazer é o quê? Resolver. Talvez Deus tenha te trazido nessa noite, porque Ele quer resolver coisas com você. Porque Ele precisa ter uma conversa difícil com você. Não existe como fugir disso. É interessante pensar que conversas difíceis, elas são difíceis. E quando a gente pensa hoje sobre uma vida com Deus, sobre um relacionamento com Deus, a gente vê uma prateleira de situações e de opções que a gente tem para que a vida não se torne não tenha momentos difíceis como esse. Porque parece que Deus ele precisa se adaptar à nossa vida e não a gente mudar a nossa vida para ter um relacionamento com Ele. Assim a coisa fica fácil. Assim a gente não precisa ter conversas difíceis. Assim, na verdade, a gente consegue caminhar de uma forma onde a gente não precisa mudar nada na nossa vida. Mas é interessante pensar que a caminhada com Deus, ela não é uma caminhada muitas vezes fácil. Mas a grande diferença é com quem nós estamos caminhando. E aqui Jacó, ele se vê nessa situação onde não tem como, e de repente, naquela noite, sozinho, um anjo, um homem aparece. E por estranho que possa parecer, ter essa conversa com Deus deveria ser até mais fácil. Por quê? Não sei se você já passou por uma situação como essa, eu já passei. Conversar com pessoas que olham diretamente no teu olho e parece que ela está julgando você. Você já teve essa conversa, tipo, de pessoas que elas estão olhando para você e falam assim, cara, é tão difícil porque parece que a pessoa está fazendo um raio-x de você, tipo, e principalmente quando você tem que ter essa conversa com a pessoa e você precisa, talvez, se desculpar com essa pessoa, ou você precisa reconhecer alguma coisa, e você fala assim, é tão difícil quando a pessoa está com você, quando a pessoa está ali perto de você. Então, teoricamente, seria mais fácil a gente fazer isso com um Deus que a gente não vê, não é verdade? Mas é engraçado pensar que Deus, Ele envia o seu Espírito Santo e Ele nos incomoda. E é Ele que nos incomoda. Então, quando a gente pensa sobre um Deus que a gente não vê e que a gente precisa ter essa conversa, o Espírito Santo é aquela pessoa que está na nossa frente, muitas vezes. Está falando conosco, está mostrando as coisas para a gente. Então, a conversa, ela se torna difícil, do mesmo jeito. Conversas difíceis e sinceras com Deus são necessárias para um processo de mudança genuína e verdadeira. Deus espera de nós transparência.
Enquanto nós não formos transparentes e honestos com Deus, a nossa vida com Ele não vai andar. Esquece. Mas Samuel, a minha vida está tão de boa, eu leio a Bíblia, eu faço a minha devocional, eu leio toda manhã, eu leio livros de devocionais que falam sobre isso, né? Eu leio a Bíblia, eu leio ali, eu tenho a caixinha de promessas, eu tenho os textos ali legais para ler e tudo mais, e eu sinto que falam que o Espírito vai me incomodar se eu estiver fazendo alguma coisa errada, mas eu não sinto o Espírito me incomodar. Talvez você não esteja sentindo o Espírito se incomodar porque você nem honesto está sendo com Deus. Porque talvez você vive uma vida de aparências com Deus, você simplesmente lê a tua Bíblia, você vai e trabalha, você vai e vive a tua vida, porque você cumpriu apenas algo. Você não meditou naquilo, porque é impossível uma pessoa que lê a Bíblia de uma forma, de um coração aberto, e ela não seja impactada. Não existe um relacionamento sincero com Deus que não haja mudança. Então, o que Deus espera de nós é transparência. E algo que Jacó não havia tido até aquele momento era isso. Era chegado o momento que Jacó encarar Deus de uma forma diferente. Ali não teria esquemas, não teria negociações, teria o frente a frente. E ali, literalmente, tinha um homem com ele. Precisamos ser honestos com Deus. Uma sinceridade, humildade de reconhecer que sou falho. Que tudo o que eu achava que era correto em mim, na verdade não é. Enquanto não formos transparentes e sinceros com Deus, a nossa vida não vai mudar. Uma atitude humilde, honesta e sincera é uma das melhores formas para construirmos um relacionamento com Deus. Guarde isso. Lucas 18, de 9 a 14, retrata muito bem isso que eu estou falando. Diz o seguinte: Jesus estava contando uma história. Jesus também contou essa parábola para alguns discípulos, para alguns que confiavam em si mesmos, porque por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Orava de si para si mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Aí o publicano, estando em pé, longe, esse era a pessoa que, esse primeiro, ficava sentado na frente. Nada contra quem está sentado aqui na frente. Okay? O publicano, estando de pé longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Transparência e conversas difíceis com Deus. Se você não as tiver, a sua vida ela não vai andar. O segundo ponto aqui, para Jacó, era o quê? O esvaziamento. Esvaziamento. Gênesis 32, versículo 22 diz o seguinte: naquela mesma noite Jacó se levantou, tomou as suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. O que é o val de Jaboque? O nome Jaboque no hebraico significa esvaziar-se. E o termo val era usado para uma determinada parte de um rio que se poderia atravessar a pé. Era raso naquela parte. Então, Jaboque, esvaziar-se. Conversas difíceis e sinceras precisam nos levar a um outro estágio, que é o esvaziamento de nós mesmos. Com certeza você já passou por isso, ou você já viu pessoas passando por isso.
Nossa, depois que eu desabafei, eu falei, eu fiquei até mais leve. Tudo que eu precisava falar. Eu desabafei tudo que eu precisava falar. Eu falei tudo que eu precisava falar. Falei mesmo. Agora eu estou mais leve. A questão é que, quando a gente faz da forma errada as coisas, a gente até recebe alguma coisa momentânea, até a gente sente essa alegria momentânea, esse sentimento momentâneo. Mas agora, quando nós trazemos para a nossa realidade, para essa realidade aqui, para uma nova caminhada, precisamos entender que precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Não é aquilo que nós precisamos falar para os outros, não é isso que está dizendo aqui. Por exemplo, Mateus 5, 3, diz o seguinte, isso aqui, o Sermão do Monte, uma passagem muito conhecida do Novo Testamento. Ali Jesus está ensinando, e ele, no versículo 3 desse capítulo 5, ele diz o seguinte: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando nós falamos aqui sobre humildes de espírito, isso quer dizer que aqueles que têm o seu espírito esvaziado de todo o espírito, de todo o ego, toda a arrogância, tudo aquilo que é autossuficiente para nós. É isso que Jesus está falando. Devemos ser esvaziados antes de sermos enchidos. Essa é a grande questão. Esse, muitas vezes, é o grande problema. O oposto disso, o oposto de você se esvaziar para poder ser cheio de Deus, isso é autossuficiência. É como já foi pregado aqui, é como Jesus fala, você querer colocar um remendo novo numa roupa velha. O remendo ele não vai sustentar, porque a roupa ela vai se rasgar, aquela roupa velha, então precisa ser um tecido novo com um remendo novo. Precisa ser algo novo em tudo. Então, muitas vezes a gente vem na igreja, muitas vezes a gente participa, a gente levanta a nossa mão, a gente canta, a gente chora, mas só que, como eu disse, a gente quer adaptar Deus à nossa vida e a gente quer fazer isso, a gente não quer se esvaziar, a gente não quer abrir mão dos nossos desejos, a gente não quer abrir mão das nossas vontades, a gente só quer ficar estufado porque a gente já tem tudo que a gente, toda a nossa vida, todos os nossos vícios, tudo aquilo que a gente carrega como estimação, como até aquele pecadinho de estimação, e a gente acha, Deus entra aqui e fica aqui, vai dar certinho aqui, eu vou dar um puxadinho aqui agora, eu vou fazer um jeitinho aqui para que você esteja aqui. Não existe isso com Deus. Não existe a forma de sermos transparentes com Ele. E esse estágio, um dos estágios numa conversa com Deus, honesta e sincera, uma conversa real com Ele, uma conversa difícil de ter com Deus, mas que é necessária, primeiro, senta aqui e esquece de você. Tira tudo isso. O livro de Efésios, o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre isso, sobre morada. A morada, Deus, o Espírito que quer habitar dentro de nós, quer fazer morada no nosso coração. Agora, a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é o seguinte: se você quer que Deus, Ele habite dentro de você, você tem sido uma habitação digna de Deus? A sua vida, habitação, quando você quer Deus dentro de você, você acha que se você não abre mão, se você não esvazia de você mesmo, você acha que é confortável para Deus estar ali? A sua habitação, você é uma habitação confortável para Deus? É por isso que é necessário a gente se esvaziar. Isaías 57:15 diz: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo o nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esvaziar-se significa tirar, derramar, jogar fora.
Não existe a menor possibilidade de iniciarmos uma caminhada com Deus, de termos uma conversa honesta com Deus, sermos transformados por Ele, cheios de nós mesmos. Precisamos nos esvaziar e nos encher de Deus. Se quisermos que Deus dirija a nossa vida, precisamos passar pelo val de Jaboque. Precisamos passar pelo val de Jaboque, precisamos nos esvaziar. O próprio Jesus, Filho de Deus, entendeu isso. Filipenses 2, de 7 a 9, ele fala o seguinte: pelo contrário, ele esvaziou-se, Paulo falando, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Filipenses 3, 7 a 9, diz o seguinte também: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo. Paulo era claro nisso. Para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, porque procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. A primeira parte fala sobre Jesus. Aqui estamos falando sobre o apóstolo Paulo, um homem que perseguiu cristãos e que um dia teve um encontro verdadeiro com Deus. E Deus transformou a vida de Paulo. E agora ele fala sobre isso. Ele fala sobre a importância de estar vazio dele e de se encher de Deus. E Jacó, ele está aqui e ele está nessa situação, onde ele precisa, além de ser transparente com Deus, ele precisa se esvaziar, ele precisa se entregar de uma forma que talvez ele nunca tenha se entregado para Deus. Ah, Samuel, é tão clichê isso, tão clichê, a gente sabe, mas a gente não faz. A gente quer viver, conviver com as mesmas coisas. O pastor Gri aqui pregou, esses tempos atrás, sobre a mesa com pecadores. E o pastor Gui, ele fala sobre, basicamente a mensagem dele fala sobre olharmos para nós mesmos e deixarmos de julgar os outros. A nossa igreja é uma igreja onde vem pessoas com diversas histórias, diversos momentos, estações da vida. Pessoas que estão buscando a Deus, pessoas que estão num processo de santificação, pessoas que ainda estão largando vícios, pessoas que estão ainda sendo curadas de coisas. Do mesmo jeito que tem pessoas aqui que estão vindo apenas por vir. A grande questão é a gente entender, e essa pregação do pastor Gui fala sobre isso. A gente precisa primeiro cuidar de nós, porque nós temos os nossos pecados, nós temos as nossas falhas, antes de julgar a vida dos outros. Na verdade, a grande questão é escolhas que nós fazemos na nossa caminhada com Ele. Mas é interessante pensar que muitas vezes a gente pega um sermão como esse e aí a pessoa que quer se justificar, sendo um Jacó da vida, ela quer justificar o erro dela. O que ela faz? Ela fala: tá vendo? É isso aí, não pode me julgar, eu vou continuar fazendo as coisas do meu jeito, da minha forma, então você não pode me julgar. Então ele olha aquela pregação de uma ótica dele, quando na verdade não é isso. Na verdade, a pregação ela traz os dois ângulos. Você precisa mudar a sua vida. Não adianta você querer falar que anda com Deus, que ama a Deus, e não dar frutos disso na tua vida. Do mesmo jeito que a pessoa que está junto com você, ela precisa, ou a pessoa que está vendo você, ela precisa entender esse processo. Então, a gente precisa entender que existem dois lados dessa moeda. E aqui, Jacó, ele precisava reconhecer isso.
Ele precisava saber, porque ele fala para Deus, ele fala assim, Deus, tem uma promessa para mim. Ok, Jacó, eu sei que tem uma promessa para você. Só assim, eu não vou... mas você precisa entender também que algumas coisas você precisa mudar dentro de você. Esvaziar-se é renunciar às suas vontades, desejos, é dizer, Deus, toma conta da minha vida, porque eu mesmo não consigo fazer isso. É não ser autossuficiente. É reconhecer que todas as áreas da minha vida precisam ter a direção de Deus. Agora, seguindo, no versículo 24, Jacó, a palavra de Deus fala que Jacó ficou sozinho, o anjo lutava com ele até o romper do dia. Jacó deixou a família para trás, Jacó deixou os bens para trás, e a Bíblia fala que ele fica sozinho, com Deus. Grandes coisas só começam a acontecer quando estamos a sós com Deus. Muitas vezes estar na igreja, muitas vezes estar em comunhão, às vezes você está no Connect, você está servindo na igreja, isso é maravilhoso, isso é muito bom, isso faz parte. Nós amamos a Deus, por isso nós servimos, nós queremos dedicar o nosso tempo a Ele. Mas nada vai substituir um relacionamento e uma profundidade e criarmos alicerce na nossa vida com Deus se não for no secreto, se não for sozinho. Se não for o momento de deixar as coisas de lado, deixar o que eu tenho que fazer de lado e ter o meu momento com Deus. Então, grandes coisas, elas só começam a acontecer quando a gente realmente se coloca a sós com Deus. Às vezes, deixar para trás significa termos que ficar sozinhos, somente você e Deus. Talvez a família de Jacó não entendesse o que ele estava fazendo. Talvez os filhos de Jacó não entendiam por que eles tinham deixado lá e eles tinham voltado. Foi algo momentâneo aqui nesse caso, né? Ele deixou ali porque ele queria ficar sozinho. Mas eu aprendo que para vivermos algo novo de Deus, para termos uma vida real com Deus, nós teremos que abrir mão de algumas coisas. Nós teremos que deixar para trás. Impressionante como Deus, quando nós temos um relacionamento com Ele, o Espírito Santo de Deus nos mostra coisas que precisamos mudar, relacionamentos que muitas vezes precisamos deixar, coisas que precisamos abrir mão por conta de algo maior. Eu acabei de ler sobre Paulo, que ele considerava tudo que ele tinha como lixo, porque ele entendia que aquilo que ele havia conquistado em Cristo era o mais importante para ele. Talvez nessa noite você veio apegado a tantas coisas, e aquela sujeirinha debaixo do teu tapete, Deus está querendo levantar aquele tapete agora, Ele está querendo limpar, Ele está querendo limpar o teu coração. Nesse mesmo Sermão do Monte, Jesus fala, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Limpos, deixando para trás, limpo, sem nenhuma sujeira. É difícil demais, mas é necessário. Aquela noite era tudo ou nada para Jacó, e ele entendia isso. Talvez hoje seja tudo ou nada para você e Deus também. Deixe para trás. Jacó, ele teve que reconhecer. Não nos vemos verdadeiramente até que tenhamos visto o Senhor. O dia chega, o anjo pergunta para Jacó o nome dele.
Ele está ali lutando a noite toda, e aí, quando chega o romper do dia, a Bíblia fala, quando aquele homem, ele vê que Jacó ali não ia dar trégua, ele vai e ele fere, né, a articulação da coxa e pergunta para Jacó qual era o nome dele. Óbvio que aquele homem sabia quem era Jacó. Quando Jacó responde, me chamo Jacó, talvez para Jacó parecia algo óbvio aquela pergunta. Parecia algo óbvio de se responder. Tanto que ele devolve a pergunta para aquele anjo. Ele pergunta também quem era, qual era o nome daquele anjo. Isso me traz um ensinamento muito importante. Jacó ali, ele estava reconhecendo quem ele era, assumindo. Quando aquele homem enviado por Deus, ele pergunta, quem é você? Qual o seu nome? E Jacó, ele fala o nome dele. Sabe o que significa a palavra Jacó? O significado dela? Enganador. Esse é o significado do nome Jacó. Sim, sou Jacó. Imagino Jacó falando o nome dele e ele falando, sim, eu sou Jacó. Aquele que enganou meu pai, aquele que enganou meu irmão, aquele que enganou muitos. Sim, eu sou Jacó, dos esquemas. Sim, Senhor, sou eu. Não existe uma conversa sincera e não existe uma conversa difícil, honesta e sincera, sem o reconhecimento de quem nós somos e do quanto nós precisamos de Deus. Ao reconhecer e admitir quem era, Jacó vê a sua sorte sendo mudada. O anjo, ele diz para ele, fala assim, seu nome não vai ser mais Jacó, seu anjo será Israel. Seu nome será Israel. E a partir dali, nasce a nação de Israel. Isso me ensina que muitas vezes a mudança em nossa vida acontece quando reconhecemos quem somos diante de Deus. Nessa noite, Deus pergunta, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Não, eu não quero saber qual é o seu nome no RG. Eu não quero saber qual é o seu nome no seu CPF. Eu não quero saber o número do seu CPF. Eu quero saber quem é você. Eu estou agora tirando o tapete e eu estou vendo um monte de sujeira aqui. Eu não estou te julgando, não. Eu só quero saber quem é você. Porque nessa noite eu quero trazer algo novo para você. Desde que você esteja disposto a ter essa conversa comigo. Versículo 24. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e mancava por causa da coxa. Jacó não saiu da mesma forma. Jacó, ele não saiu da mesma forma daquela conversa, daquela luta com aquele homem. Interessante pensar que, para que houvesse uma mudança e Jacó, ele não saísse da mesma forma que ele entrou no começo daquela noite, quando ele deixou a sua família do outro lado e ele voltou. Ele passou pelo reconhecimento, ele passou pelo esvaziamento, ele passou pela transparência, pela honestidade, coisa que para Jacó devia ser muito difícil. E ele não saiu da mesma forma. Jacó reconhecera quem era de verdade, só assim pode ser realmente abençoado. Deus lhe deu um novo nome. Novamente eu te pergunto, qual é o seu nome? Deus quer saber qual é o seu nome. Imagina você sentado nessa cadeira,
você e Deus. Você já pensou sobre isso? Pensou sobre Deus talvez um dia falar assim, fulano, eu quero ter uma conversa com você, vou sentar com você frente a frente, vamos conversar. A gente tem uma ideia, muitas vezes, superficial do que é servir a Deus, do que é caminhar com Deus. Mas isso daí eu nem culpo, né? Nem dá para culpar muito as pessoas, porque muitas vezes isso é colocado para as pessoas. De uma forma onde nós vivemos uma época da graça, nós vivemos uma época onde não se fala mais sobre pecado, não se fala mais sobre abrirmos mãos dos nossos desejos, e talvez só você sabe onde você está agora, só você sabe as coisas que você precisa tirar da tua vida. É meio duro falar sobre isso, mas com todo temor no meu coração, e algo que Deus, na verdade, está usando para falar, não se engane, não se engane. Aquilo que você acha que está tudo certo para Deus, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai te incomodar, para que haja transformação na tua vida. Sabe por quê? O diabo, ele traz uma falsa segurança para as nossas vidas. Sabia? Ele traz a ideia de que não é necessário você mudar a sua rota, não é necessário você mudar a tua vida. Está tudo certo se você fizer dessa forma. E ninguém pode te julgar. Somente Deus pode me julgar. E se Deus te julgasse? E se Deus sentasse com você e falasse assim, fulano, isso aí que você está fazendo não está certo. Deus tem feito isso na minha vida. Em áreas da minha vida onde Deus, Ele fala assim, Samuel, não é certo isso que você está fazendo. Deixa de fazer isso. A Bíblia fala, o primeiro assassinato da Bíblia, Caim que matou Abel. Acho que muitos conhecem essa história. E é interessante algo que Deus fala quando Ele encontra Caim, depois que ele comete o assassinato, mata o seu irmão, quando Deus vai e pergunta, Caim, onde está o teu irmão? E aí Caim fala assim, eu lá sou guardião do meu irmão, eu não sei onde ele está. Ele fala assim, Caim, o pecado está batendo a tua porta, você vai deixar ele entrar ou não? Se a gente for fazer um paralelo sobre isso, a Bíblia fala que eis que estou à porta e bato. A grande questão é quem nós deixamos entrar na nossa vida. É quem nós deixamos habitar na nossa casa. É por isso que eu falei, e é por isso que eu perguntei, a sua vida tem sido uma habitação confortável para Deus ou ela tem sido confortável para você mesmo? Porque se a tua vida muitas vezes é confortável para você mesmo, eu quero te dizer uma coisa, talvez você não esteja sendo transparente com Deus. Será que você é capaz de parar de brigar? A vontade de Deus sempre foi nos abençoar, andar conosco, sempre nos dirigir. O problema é que nós preferimos brigar com Ele, nós preferimos querer moldar Deus ao nosso potinho, às nossas coisas, ao invés de nos rendermos a Ele. Quando você levanta a tua mão para cantar, quando você levanta a tua mão para adorar, você sabia o que significa isso? Rendição. Quando você canta, você levanta as tuas mãos. Isso significa o quê? Que você está meio que desarmado, ok? Você está ali falando, Deus, eu estou rendido a Ti. Quando o policial fala para você, mãos ao alto, o que você faz? Você coloca as mãos para o alto. Para ele ter a certeza de que você não está portando nenhuma arma, que você não está
portando nenhum instrumento que possa prejudicá-lo ali. Quando você levanta a mão para Deus, é porque você fala assim: Deus, eu não tenho mais nada para fazer. Eu não tenho mais nada eu não tenho para onde correr. Eu não tenho mais nada que eu possa argumentar, ou justificar, ou colocar. Eu estou com as minhas mãos levantadas. Eu estou rendido a Ti. E Jacó, ele, ao romper do dia, quando ali o anjo, né, aquele homem, ele muda o nome dele, ele toca na coxa dele para que ele pudesse ir embora. É claro que essa briga de Jacó com Deus, na verdade, não era uma briga, gente. Na verdade, quem somos nós para brigar com Deus? Todo aquele processo, aquela noite, era um processo de cura na vida de Jacó. Deus queria curar Jacó. Deus queria transformar, porque realmente ele tinha uma promessa para aquele homem. Ele seria Israel. Ele seria aquele que dele sairia uma grande nação. Mas, para que aquilo acontecesse, ele precisava ser curado. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você tenha recebido uma promessa de Deus. Talvez você tenha recebido uma palavra de Deus. Talvez Deus tenha falado algo para você. Talvez o tempo ele está demorando para as coisas. Sabe por quê? Porque, independente da promessa que Deus deu para você, Ele precisa tratar isso na tua vida. Ele precisa tratar algo na tua vida para que você viva isso. Ah, mas só que Deus prometeu algo para mim. Jacó aqui, ele tentou argumentar com Deus. É interessante isso, né? Porque às vezes a gente faz uma oração para Deus, e a gente coloca primeiro as bênçãos, fala: Deus, mas o Senhor me prometeu aquilo lá, como se Deus ele fosse um Deus que não tivesse memória. Deus, ele sabe disso. Deus sabia o que tinha prometido para Jacó. Mas para que ele fosse grande, ele precisava ser curado naquele lugar. E Jacó, ele não saiu da mesma forma ali. É impossível uma conversa com Deus honesta e sincera, você não sair de uma forma diferente. E o interessante a Bíblia fala que, no versículo 24, que Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Era comum naquela época criar memoriais, né? Mais para frente, um homem chamado Josué, quando ele vai conquistar Jericó, ele passa pelo Rio Jordão, e o Rio Jordão se abre, ele passa a seco, e ali ele coloca 12 pedras ali no Jordão como memorial pelo que tinha acontecido ali. O Jordão tinha aberto, eles tinham passado, eles iam conquistar Jericó. 12 pedras, que eram exatamente os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos. Quando o romper do dia, Jacó, ele coloca o nome daquele lugar de Peniel. Ele criou o memorial. O meu desejo é que nessa noite seja um memorial na tua vida. Que nessa noite seja um memorial de uma nova fase na tua vida. Que neste lugar onde você veio, talvez despretensiosamente, Deus, ele fale ao teu coração e você seja transformado, e que haja um memorial na tua vida. Crie memoriais. Crie memoriais. O que vai ser o Peniel na tua vida? O que vai ser esse memorial? Cria um memorial hoje. Cria um memorial hoje. Sabe, Jacó, ele experimentou uma mudança em sua vida. E a partir dali, as coisas, elas começaram a andar. A Bíblia fala que depois daquela noite, ele teve um encontro com o irmão dele. Ele encontrou o irmão dele,
E a Bíblia fala que logo que Esaú ele avista Jacó, ele corre e dá um abraço no irmão. Jacó não entendeu nada. Onde estava todo aquele ódio, todo aquele rancor do meu irmão comigo? E aí Esaú fala que Deus o abençoou, Deus o havia prosperado também. O que eu aprendo com isso, que quando somos honestos, sinceros com Deus, quando desejamos a Deus e quando vivemos para Deus, além de Deus Ele cumprir as promessas que Ele fez sobre as nossas vidas, Ele também articula situações adversas. Então talvez áreas da tua vida que você não sabe como que você vai resolver. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino de Deus, as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o seu relacionamento com Deus, busque Deus e deixe que Deus cuide das outras coisas. A Bíblia fala que depois os dois tomaram rumos diferentes. E aí, Israel cria os seus filhos, Jacó, ou Israel, e ele se torna as 12 tribos. E Deus cumpre a promessa que tinha para a vida de Jacó. Deus quer fazer algo diferente na tua vida nessa noite. Mas para que isso aconteça, precisamos ter uma conversa direta, honesta, precisamos nos esvaziar, precisamos ser transparentes com Ele, sem esquemas, sem enganações. Precisamos que Ele mude a nossa vida. Precisamos que Ele realmente faça algo novo na nossa vida. Meu desejo é que você tenha essa conversa difícil com Deus. Talvez onde você está agora. Crentes, não crentes. Velho de igreja ou não velho de igreja. Ou vocês acham que essa palavra é só para aquele que ainda não conhece a Cristo? A nossa vida vira uma bola de neve muitas vezes. A gente acaba fazendo as coisas de uma forma que no meio do caminho a gente esquece de Deus. A gente esquece de sentar com Deus, a gente esquece de ter um relacionamento a sós com Ele. A gente acha que Deus está caminhando com a gente, e na verdade Deus já ficou lá atrás. Aí quando você olha, já não tem mais. Para você que já está nessa caminhada e já perdeu Deus, Deus quer também ter uma conversa com você nessa noite. Deus quer falar assim, vem cá de novo, vamos sentar, vamos conversar, vamos tratar algumas coisas que precisam ser tratadas. Pedir para você fechar seus olhos, abaixar sua cabeça. Eu acho que quando Deus ele trouxe essa palavra para mim, Ele falou muito sobre a questão realmente de habitação. Jacó, quando ele saiu mancando daquele lugar, aquele jeito dele andar, aquela dor que ele tinha na articulação, mostrou ali que Deus, ele não estava acima de Deus. Deus podia tocá-lo em qualquer momento. Deus ele precisava lutar com ele durante toda aquela noite. Não, ele não precisava lutar toda aquela noite com ele. Ele poderia resolver aquela situação em 1 hora, em 10 minutos, em 5 minutos. Mas esse é a grande sacada da nossa vida com Deus. É que Deus é um Deus paciente. Deus é um Deus que nos conhece. Deus é um Deus que olha para a nossa vida e fala assim, deixa eu te falar uma coisa. Esse processo vai demorar um pouco, hein? Esse processo talvez não vai ser da noite para o dia. Esse processo não vai ser no momento que você quer. Esse processo vai ser doloroso.
Sabe, talvez você vai sair daqui hoje, você vai achar que você vai passar daquela porta ali, não, a minha vida vai ser assim, ó, um giro de 360 graus e as coisas elas vão ser diferentes, ufa, agora sim. Na verdade não, na verdade essa conversa, ela vai se estender talvez para todos os dias, ela vai se estender para a quarta, para a quinta, para a sexta, para o sábado. Sabe por quê? Porque o processo de santificação na nossa vida é algo contínuo, sabe? A gente vai evoluindo, a gente vai conhecendo a Deus, e Deus vai se revelando a nós, quando a gente se joga nesse rio de vida que é Ele. Então, essa conversa que você tem hoje, talvez seja uma conversa inicial, e Deus, na sua infinita misericórdia, Ele a cada dia, Ele vai te transformando, Ele vai te moldando, Ele vai te mostrando do jeito que Ele quer as coisas, sabe? E aí a sua casa, você como templo, você como casa, habitação de Deus, aquilo se torna mais agradável de Deus estar, e é isso que Ele quer, Ele quer habitar, Ele quer ter algo agradável onde Ele possa estar. É sobre isso, e se você recebeu uma promessa, se você recebeu algo de Deus, uma palavra, saiba que se você precisa ser transformado para que Ele possa cumprir isso na tua vida. Então essa noite é uma noite de uma conversa difícil com Deus, de uma restauração, de uma transformação, de algo novo, de voltarmos à essência, de buscarmos realmente o Senhor